Olá, meus queridos! Olá, 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 olá! Bom dia para quem está ao vivo comigo. E se tu está assistindo essa gravação, é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente, pessoal, do horário que você está assistindo, seja muito bem-vindo para o aulão específico que você está presente aqui. Galera boa! Hoje é o dia da nossa específica. Então, vem tomar esse café comigo, já prepara a sua água, já prepara o seu café e vem estudar papel e caneta na mão, porque hoje tu vai anotar muita coisa, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Galera boa, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque depois da minha presença aqui, vai vir o professor, a professora da sua específica, tá bom? Eu sou o professor Romário, sou aqui do Romaflix e estou aqui para te ajudar. Pessoal, hoje vai ser a aula da sua específica. Você já clicou no link, ok? Dentro da sua específica, e eu estou aqui te recebendo, tá? Já já eu saio e entra o professor da sua específica. Mas antes de eu sair, eu quero te fazer alguns pedidos. Vamos embora! Ó, já chegou? Já coloca o seu bom dia aqui, já coloca a sua mensagem aqui, já colocou? Faz o seguinte, manda uma palavra positiva para cá, joga energia para cá, que essa energia vai voltar em forma de uma baita de uma aula para você. Eu não tenho dúvidas. Beleza, galera? Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, já colocou a palavra do dia? Já colocou? A minha palavra dessa vez é foco, ok? Se você escolheu estar aqui, seja fiel à sua decisão. Então, como eu falo foco, o que eu peço? Cara, coloca celular no modo avião e vai assistir essa aula. Cara, vai ser ali aulas de 30 minutos a 1 hora ali de muito conteúdo, dependendo da sua específica. Então, eu vou precisar que você esteja altamente focado a isso, beleza? Não garanto que vai ficar disponível, tá bom? Não garanto que vai ficar disponível. Então, assista, vai com tudo que vai dar bom, beleza? Pessoal, a gente tem as mais diversas específicas aqui, hein? Então, gente, agora que você já colocou sua palavra do dia, eu tenho outra coisa para pedir para vocês. Vamos lá? Vocês podem me ajudar a eu chegar em cada vez mais pessoas? Como assim, Romário? Faz um favor para mim. Clica no botão de curtir essa live, que quanto mais curtida, mais o YouTube vai indicar essa live. Por favor, faça isso, ok? Segundo ponto, galera, agora que você já curtiu a live, eu preciso que você pegue o link dessa live, e compartilhe dos grupos de pessoas, dos grupos da sua específica. Galera, dentro desse link da live aí, você vai poder fazer com que eu chegue em mais pessoas e esse projeto cresça cada vez mais. Pessoal, esse projeto, lá atrás, em 2016, quando eu comecei com a específica de educação física, que além de pedagogo, eu também sou professor de educação física. E depois se expandiu para a educação infantil, se expandiu para a pedagogia como um todo, e depois, galera, nós começamos com a específica de língua portuguesa, específica de orientação pedagógica, educacional, no caso especialista, e depois foi para a língua portuguesa. Agora, galera, a gente está trazendo a específica de arte, ciência, geografia e história, beleza? Então, assim, galera, cada vez mais está ficando completo para vocês. E antes de começar a específica da sua disciplina, tá? Enquanto as pessoas estão chegando, se você me autoriza, antes de chamar o professor para entrar aqui para a aula, eu vou só mostrar como está o Romaflix por dentro das específicas. Eu vou fazer isso e logo depois eu saio e fica o professor aqui com a sua aula, tá bom? Por falar nisso, o seu material
está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai conseguir estar baixando o material que vai ser corrigido nessa aula. Ok, galera? Então, vamos lá, que eu vou te mostrar rapidamente o que nós temos aí. Ok? Valeu, Samuel. Fala, Ana. É isso, vamos com tudo. Pessoal, deixa eu compartilhar, então, aqui o RomaFlix com vocês, dentro das específicas, para quem não é assinante, para quem está aqui, até para quem é assinante, está meio perdido. Então, deixa eu orientar a gente. O RomaFlix você assina, você tem direito a todos os cursos, tá bom? E eu vou apresentar somente aqui os da específica, ok? Pessoal, na específica de orientação educacional e pedagógica, ele também, gente, é o de especialista no caso de Magé. Então, a gente tem um curso voltado para cada concurso que abriu. E olha aqui, ó, Magé Especialista. As aulas, gente, estão todinhas aqui, tudo que eles estão pedindo no edital, tá tudinho aqui, tá bom? Já deixei aqui, já tá legal? Beleza. Além disso, pessoal, além dessa específica aqui, vocês vão ter, quem está no vídeo da específica de orientação, um simulado inédito hoje com a Fernanda, beleza? Assista essa aula, porque é muito importante. Vem falar sobre os modelos de gestão, sobre conselho de classe, é muito interessante, beleza? Pessoal, além desse aqui, que eu já acabei mostrando, nós também temos a específica, galera, ó, de língua portuguesa. Pessoal, a gente já tem um curso completo de língua portuguesa aqui, incluindo aulas de literatura e todos os tópicos, onde você consegue estudar toda a teoria. É um curso teórico completo. E, gente, a prova de Magé é a IAN. E o professor Jean Aquino já trabalhou 3 provas aqui, e daqui a pouco, eu vou sair daqui, quem está na específica de língua portuguesa, vai ter corrigida hoje a 4ª prova da IAN. A gente pegou, gente, as provas anteriores da IAN todinha, de todas as específicas, e estamos colocando aqui para você, tá bom? Olha só, específica de história, galera, é a IAN. E dentro da IAN, galera, olha aqui, ó, Guaratinguetá 1, 2, Mangaratiba 1, 2, e hoje, galera, você tem mais uma prova da IAN, beleza? A gente ainda vai incluir aqui mais 2 provas da IAN para você de história, tá bom, galera? Assim você consegue trabalhar prova por prova. Só nessas 2 provas aqui, a gente tem 6 horas de correção da professora, tá bom, galera? Professores de geografia, a mesma coisa. Pessoal, geografias IAN, gente. IAN é a banca de Magé, tá bom? Então tem São João de Meriti, Guaratinguetá, Mangaratiba, tá tudinho aqui para vocês, beleza? São 3 provas anteriores que a gente conseguiu. Pessoal, artes. Artes, galera, é uma das mais completas que a gente tem aqui. Olha só, a gente tem, galera, a professora de artes, a Monique, ela pegou todas as provas da IAN, que é a banca de Magé, e separou por assunto para você, ok? Hoje, a aula que vai para o ar é a aula da IAN, Arte e Educação, que já até está no site. E são aulas, gente, todas dentro do estúdio, gravadas dentro do estúdio para você. Vai ensinar. Então, assim, está tudo completo. Ela pegou as 5 provas e ela separou por assuntos e ela corrigiu todas as provas separando por assunto. Ok, galera? E, por último, pessoal, a gente tem aqui a de ciências. Galera, a de ciências está aqui, ó, banca IAN. O professor Jorge fez a mesma coisa. Separou por assuntos todas as provas. Ok, galera? É como se tivesse assunto, por exemplo, de ecologia. Nas 5 provas, ele reuniu numa aula só. Assuntos de fisiologia, é assim que foi separado. Tá bom, galera? Então, está completo para vocês. Pessoal, é simples assim. Se você quer fazer a inscrição no RomaFlix, galera, o site e também, galera, além do site, além do site, essa parte, galera, todinha
aí do site com português, pedagogia, história, legislação, estatuto de Magé e de todos os concursos vai estar dentro do Romaflix. Se você fizer assinatura anual, galera, todos os concursos que abrirem durante um ano, você vai ter um material tudo completo para vocês. Olha que maravilha. Então, galera, tá tudo para vocês aí, tá bom? Galera boa, é isso que eu tenho para falar para vocês. É isso daqui, tá bom? O material da aula de hoje, você pode baixar dentro o material você pode baixar dentro da descrição do vídeo, igual está na legenda aí, e faça a sua inscrição no Romaflix, que está com preço promocional. Galera, é R$1 por dia do ano de estudo que você vai ter numa plataforma completa. Gente, a gente não vai parar por aqui. Já estamos em busca de provas da IBAN para fazer a mesma coisa em cima da IBAN, depois em cima da FGV, o ano inteiro com aulas novas e projetos novos. Tá bom? Galera, desculpa pegar esse pouquinho tempo de vocês. Boa aula específica para todos. Curta, compartilhe. E agora eu saio e entra o professor para te dar aula aqui. Só um objetivo. Como são muitas aulas hoje ao mesmo tempo, galera, a aula do professor ele já gravou. A gente vai passar ao vivo aqui, mas o professor não está ao vivo, tá bom? Eu estou compartilhando porque eu quero que vocês estudem essa aula. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários dessa aula que eu vou passar para o professor e a gente vai estar te ajudando. Faça a inscrição no Romaflix, baixe o seu material da aula de hoje. Um grande abraço, tudo de bom e boa aula! Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Monique Serenado e vamos para o simulado das provas da banca IAN, tá bom? Nós vamos começar falando sobre arte e educação. A banca IAN, ela costuma cobrar bastante sobre o ensino de arte no Brasil. Então, ela vai falar ali sobre vai perguntar sobre as questões da história do ensino de arte, vai falar sobre a relação de sala de aula. Então, é muito comum a gente encontrar essas questões nessas provas. Vai cair história da arte também, vai cair sobre técnica, mas em geral ele vai cair muita questão que fala do ensino de arte. Tá? Então, a gente consegue todas as informações ali no PNE, na BNCC, mas principalmente no PCN. Então, o PCN de arte a gente vai usar bastante, porque ali tem toda a trajetória do ensino de arte, tem maioria das informações que a gente precisa para fazer essa prova, beleza? Deixa eu passar aqui. Então, galera, vou começar da seguinte forma. Vou mostrar as questões, vou conversar com vocês sobre elas e depois nós vamos nos aprofundar. Em geral, a banca IAN, ela não diz de onde ela está retirando essa informação, tá? Mas ela vai dar algumas dicas de onde essa informação foi retirada, tá bom? Então, não vai vir igual as outras bancas. Segundo o PCN de arte, não vem. Normalmente, vem só a sentença para você dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Mas, no geral, a gente encontra isso aí tudo no PCN de arte ou na BNCC. Eu falei no início PNE, Plano Nacional de Educação, mas não, gente, PCN, tá bom? Então, vamos lá. Na sentença abaixo, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, a sentença número 1. A arte, eu vou até colocar aqui para vocês verem grandinho aí. Então, aí, a arte é uma forma de conhecimento e comunicação humana, manifestos de formas variadas, a depender do meio social onde se vive. As técnicas artísticas podem ser usadas como ferramentas didático-pedagógicas para o ensino de outros componentes curriculares. O ensino de arte é norteado pela cultura, logo, as aulas de arte devem ser
prioritariamente se pautar nas datas comemorativas locais, regionais e nacionais. Então, galera, só dessa palavra aí, prioritariamente, quando vem aí somente, prioritariamente, a gente já pode perceber que tem algo errado com a questão. Principalmente porque está dizendo aqui, né, nessa última sentença, devem ser prioritariamente pautadas em datas comemorativas locais, regionais e nacionais. E nós sabemos que hoje, atualmente, né, já aconteceu uma mudança no ensino de arte para que não fique pautada, né, só em datas comemorativas. A gente vai ver, né, essa trajetória logo mais, mas só para vocês saberem que o ensino de arte não pode ser pautado, né, em datas comemorativas, locais, regionais. O ensino de arte ele é pautado, só para vocês gravarem aí bem na cabeça de vocês, ele é pautado sempre no contexto histórico, no contexto social, né, na cultura local, mas não necessariamente somente em datas comemorativas, prioritariamente em datas comemorativas. Inclusive, a gente até fica mais distante dessa questão das datas comemorativas no ensino de arte. Então, o 3, a gente já sabe que é falsa, né? Número 2 aí, as técnicas artísticas podem ser usadas como ferramentas didático-pedagógicas para o ensino de outros componentes curriculares. Com certeza, né? O ensino de arte, as técnicas artísticas, a gente pode usar com outras disciplinas. Então, o ensino de matemática com o ensino de arte, o ensino de ciências, tá? Então, assim, a arte, ela é uma disciplina que ela vai transitar entre todos os componentes curriculares. Então, aí, ó, verdadeiro. A sentença número 1. A arte é uma forma de conhecimento e comunicação humana, manifestos de formas variadas, a depender do meio social onde se vive. Eu não falei no início aqui que o ensino de arte e a arte, ela tem uma relação, né, com o contexto social, com o contexto histórico, com o meio que vive, com a cultura local, com diversos fatores, né, para ela tem essa ligação. Então, o número 1 aí é verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, letra B. Beleza? Então, vamos para a próxima. Acerca da teoria e prática do ensino de arte, mais uma vez, tá vendo, gente? Já falando aí desse ensino em sala de aula. Então, a primeira questão lá, ela vai falar de como a arte ela é utilizada. Isso a gente encontra no PCN de arte, tá? Acerca da teoria e prática do ensino de arte, julgue as sentenças abaixo. Reparou que eles gostam de verdadeiro e falso? Agora nós vamos julgar as sentenças. Então, é muito comum nessa banca, né, utilizar dessa ferramenta, desse recurso aí. Para a prática de ensino, vou aumentar aqui para vocês verem aí. Para que a prática no ensino de artes seja eficiente, é necessária uma constante reavaliação do processo pedagógico por parte do professor. Nós sabemos que a arte, né, o ensino de arte, ele está pautado atualmente, né, na relação do processo. Então, o processo, assim como a arte contemporânea, ele é mais importante do que o próprio produto final. Então, todo o processo, ele é de suma importância. Para que isso seja mais eficiente, é necessário sim que o professor sempre esteja reavaliando esse processo pedagógico, né? Até porque cada aluno é um aluno, né? Cada turma é uma turma. Então, essa primeira sentença aí, ó, verdadeira. O 2. Um ensino de arte voltado para a teoria e prática auxilia o aluno para que este desenvolva competências estéticas e artísticas de modo a possibilitar a produção de trabalhos pessoais e grupais, coletivos, né? Então, gente, lá no
PCN de arte vai falar exatamente sobre isso nos seus objetivos, uma vez que esse aluno precisa ser preparado para desenvolver essa competência estética, essa competência artística, não para ele se tornar um artista, né? Vou voltar aqui pro meu rosto, porque senão vocês ficam sem me ver, né? Não para ele se tornar um artista, mas sim para que ele utilize dessa habilidade em outras áreas de conhecimento, tá? Então, nessa produção de trabalhos pessoais e grupais, não necessariamente somente voltado para uma produção artística, uma produção de arte, e sim uma habilidade que ele possa aplicar aí em outras áreas de conhecimento. Então, essa daí também, ó, verdadeiríssima. As várias linguagens artísticas apresentam as várias linguagens artísticas apresentam as mesmas técnicas de expressão. Não, né, gente? A gente está falando aí sobre as várias linguagens artísticas, está falando sobre as 4 linguagens, as 4 linguagens da arte, que eu vou escrever aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil. Ó, então, a arte, sem o S no final, ela é dividida, né, em 4 linguagens. Artes visuais. Perdão, vou voltar, gente, foi mal. Artes visuais, teatro. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Teatro. Dança. E música. Então, nós temos, deixa eu voltar aqui, nós temos as 4 linguagens, artes visuais, teatro, dança e música. Então, as várias linguagens artísticas apresentam as mesmas técnicas de expressão? Não, né? As artes visuais existem várias técnicas de expressão, o teatro existem várias técnicas de expressão, a dança várias também e a música também. Então, essa aí, ó, é falsa. Beleza? Então, verdadeiro é verdadeiro e falso. Então, somente a 1 e a 2. Ok? Tudo bem tranquilo? E aí, tivemos essas 2 questões, e aí eu vou falar sobre o PCN, tá? E as características gerais e esse eixo de aprendizagem, que vai ajudar ainda mais a gente entender essa banca. Tudo bem? Então, vamos lá. Só apagar aqui, galera. Que eu e a minha... Peraí. Tentando entender aqui com essa bonita aqui. Só um minutinho, galera. Vamos lá. Agora foi. Então, só para a gente entender o que o PCN ele traz para a gente. Perdão aí, problemas técnicos, né? Me acostumando com essa canetinha aqui. Só para a gente entender esse PCN. Então, lá no PCN, você vai encontrar as características gerais, os eixos de aprendizagem, todo o roteiro, tá, do ensino de arte, desde a missão artística francesa até os dias atuais. Então, ele é um documento bem completo e que hoje eu trouxe aqui o que mais costuma cair nesses concursos, principalmente aí com foco na banca IAN. Então, os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, enfatiza o ensino e a aprendizagem de conteúdos que colaboram para a formação... Para a formação... Deixa eu ligar aqui a canetinha. Do cidadão, buscando que o aluno adquira um conhecimento com o qual saiba situar a produção de arte. Para a seleção e a organização de conteúdos gerais de arte, foram estabelecidos critérios que serão retomados na elaboração dos conteúdos de artes visuais, música, teatro e dança.
Então, nós, nesse primeiro texto, nós já encontramos aí a divisão das linguagens. Então, a arte, sem o S no final, só o Ezinho, tá? Ele é dividido em 4 linguagens que estão aí, ó. Deixa eu marcar aqui. As artes visuais, ó. A música, o teatro e a dança. Então, são 4 áreas de conhecimento, tá? 4 linguagens dentro da arte. E todas elas estão relacionadas aí, ó, à formação do cidadão. Então, não está dizendo que é na formação artística, não está dizendo que vai formar musicistas, bailarinos, atores, em nenhum momento. Então, o ensino de arte ele está pautado em formação de cidadão. Tá? Então, às vezes você vai encontrar uma questão que vai falar tudo isso daí, mas vai dizer que é na formação do artista, formação do músico. E não, gente, é na formação do cidadão. E, em conjunto, procuram promover aqui, ó, a formação artística e estética do aluno e sua participação na sociedade. Lembra lá na questão? Vou botar até lá na questão para vocês, para a gente conversar sobre ela. Aqui, ó, o ensino de arte voltado para a teoria e prática auxilia o aluno para que ele desenvolva competências estéticas e artísticas de modo a possibilitar a produção de trabalhos pessoais e grupais. Então, lá no PCN, nós encontramos essa sentença. A banca, ela não costuma, como eu disse, dizer, segundo o PCN, né, a teoria e a prática, não vai. Mas, conhecendo a banca, nós percebemos que eles retiram a grande maioria das suas questões de arte e educação, de ensino de arte, do PCN. Tudo bem? Então, vamos lá. Perdão, deixa eu passar aqui. Então, a gente precisa sempre relacionar isso, que o ensino de arte, assim como as outras áreas de conhecimentos, elas estão relacionadas à formação do cidadão, tá? Para a sociedade, para o trabalho, ok? E aí ela fala a seguinte relação com os conteúdos. Com relação aos conteúdos, orienta-se o ensino da área de modo que acolha, isso é muito importante, gente, eu já deixei até, eu deixei até ali marcado assim, em caixa, em negrito, né? Aqui, ó. Que é importante demais isso aqui. Então, que acolha a diversidade do repertório cultural do aluno. Então, hoje em dia, né, você, professor de artes, não vai ficar preso apenas a um repertório cultural de outros espaços. Principalmente quando se trata da relação ali com o ensino de arte dos grandes clássicos. Então, você precisa trazer essa diversidade de repertório cultural que o aluno vai trazer para a escola também. Então, a depender de cada localização, de cada tipo de aluno, de cada comunidade que você vai estar inserido, né? Esse conteúdo, ele precisa acolher essa diversidade. Então, isso também é muito comum a gente encontrar nessas provas, cobrando exatamente essa parte aí do PCN. Então, vamos lá. Com relação aos conteúdos, orienta-se o ensino da área de modo que acolha a diversidade do repertório cultural que o aluno traz para a escola. Trabalhe com os produtos da comunidade em que a escola está inserida e também que se introduzam conteúdos das diversas culturas e épocas a partir de critérios de seleção adequados à participação do estudante na sociedade como cidadão informado. Então, não é que você eu estou dando aula numa escola indígena, eu vou falar apenas sobre a cultura indígena? Não, você vai dar ênfase, você vai acolher essa diversidade e você vai inserir outras culturas fazendo uma adequação a esse repertório do aluno. Tá? Então, você não vai dar ênfase maior nas diversas culturas sem acolher esse repertório cultural desse aluno.
Mesma coisa, eu trabalho, vamos falar aqui de Zona Oeste, ou eu que venho da Baixada Fluminense, né? A gente tem um repertório cultural na Baixada Fluminense que é diferente de um repertório cultural de espaços da Zona Sul, por exemplo. Então, a gente vai ter repertórios culturais que precisam ser trabalhados naquela escola. Então, não adianta eu falar sobre o Louvre, sobre a Mona Lisa, se eu esqueço, né, que o aluno nunca teve acesso, né, a esses espaços. Então, eu preciso primeiro trazer esse repertório cultural e introduzir essas diversas culturas, ok? Então, fiquem atentos a essa informação. E aí vamos falar sobre o eixo de aprendizagem, tá? Então, a estrutura do eixo de aprendizagem, ela tem, né, tipos de conteúdo na área e outras temas transversais dentro da área. Então, o ensino de arte, ele te proporciona que você crie desenhos curriculares com mais liberdade, mas sempre levando em consideração o contexto educacional. Então, tem questões, por exemplo, que vão perguntar sobre o ensino de arte, se o ensino de arte ele pode dialogar com outras disciplinas, como nós vimos lá na primeira questão. Então, nessa informação aqui, a gente já vê, né, aqui, ó, os temas transversais aqui, ó, tá? Então, vai ter essa relação com outras áreas de conhecimento. Então, eu já nesses três pontos aqui, nesses três alinhamentos do PCN, nós já encontramos a resposta para as duas questões anteriores. Então, vamos lá. Agora, galera, trouxe mais uma questão que também fala de arte e educação, tá? Fala aí sobre as políticas educacionais do ensino de arte e pergunta sobre a incorreta. Poxa, Monique, mas eu não tenho nenhuma ideia de como começou, né, o ensino de arte, eu não conheço nada, tá? Não se preocupe, nós vamos falar sobre todo esse processo, desde quando começou o ensino de arte, qual era a intenção do ensino de arte até os dias atuais, tá? Mas aí eu vou falando aqui na questão e depois faço exatamente igual fizemos nas questões anteriores. Eu volto e a gente conversa, tudo bem? Então, a sentença letra A. Outra coisa, galera, ó, a Ian adora isso aqui, ó. Incorreta, a correta, ela ama. Então, fiquem muito atentos, tá? Fiquem muito atentos a essas palavras, tá? Porque às vezes elas, né, fazem a gente errar feio. Vamos lá, letra A. Deixa eu aumentar aqui para vocês me verem a questão melhor, né? Em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.394 foi promulgada, na qual estabeleceu a arte enquanto componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Letra B. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, foi promulgada a Lei 5.692 de 71, a qual incluiu a arte no currículo escolar sob o título de Educação Artística. Letra C. A Lei 13.276 de 2016, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, tornou obrigatório o ensino de arte na educação básica a partir dos seguintes enfoques: artes visuais, dança, música, literatura, cinema e teatro. Letra B. Sob o governo João Goulart, a Lei de Diretrizes Bases de 61, Lei 4.024 de 61, instituiu o ensino de arte nos níveis de primeiro e segundo grau da educação básica, sendo reconhecida como complementar de iniciação científica. Então, galera, mas eu não tenho nem ideia, Monique, não faço a menor ideia do que desse processo do ensino de arte, de lei, de nada. Então, faço o seguinte,
vai pelo óbvio ali. Você deve ter mais ou menos a minha idade aí, né? Provavelmente você nasceu aí depois do, né? Com certeza. Antes de 2016. Antes de 2016, você já tinha aula de arte, não tinha? Você não tinha lá aula de artes visuais, aula de dança, aula de música? Então, só de olhar para essa sentença número não, perdão, letra C, a gente já consegue ver que ela está incorreta. Porque se você nasceu antes de 2016 e já tinha aula de artes na sua escola, logo, né, essa sentença está errada. Mas vamos lá, nós vamos ver todo esse processo do ensino de arte desde do início da missão artística francesa até os dias atuais para entender isso daí. Mas, como vimos que você já teve aula de arte antes de 2016, a gente já marca como incorreta a letra C, tá? Então, às vezes, vai ter questão que você não vai saber de fato qual o processo exato ali do ensino, do processo do ensino de arte, mas analisando, né, a questão, pegando pela lógica, você vai conseguir responder. Então, como está perguntando sobre incorreta, a mais estranha a você aí seria a letra C. Mas nós vamos falar ainda sobre o ensino de arte no Brasil e como ele foi dividido ao longo da história. Então, vamos lá. 36. Acerca da história do ensino de arte no Brasil, vou aumentar aqui para vocês. Acerca da história do ensino de arte no Brasil, julgue as frases abaixo. A reforma pombalina reforçou o ensino de arte com o objetivo de desenvolver a nação. Número 2. No período colonial brasileiro, o ensino de arte se dava em escolas uni e pluridocentes voltadas para meninos e meninas. Número 3. Durante a Primeira República, o ensino de arte, liberais e mecânicas foi usado para diferenciação social. Estão corretas. Então vamos lá, galera. O ensino de arte, quando ele chegou ao Brasil, ele tinha o objetivo de ser utilizado para mão de obra, para um grupo para mão de obra e outro grupo mais abastados para a formação desses grupos. Então, o ensino de arte ele não tinha nenhum objetivo de desenvolver a nação, tá? Ele queria ter mão de obra para o uso naquele período. Nós vamos entender todos esses processos. Então, a sentença número 1, a gente já bota aí como falsa. Nossa, ficou péssimo esse meu F aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Nossa, minha caneta aqui não tá... Vou voltar aqui para vocês verem meu rosto. Eu e a caneta, a gente ainda não tá se dando muito bem, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, galera. Então, o ensino de arte ele não tinha o objetivo de desenvolver a nação, e sim utilizar para formar mão de obra e também formar essas pessoas abastadas para que elas tivessem um lugar nessa sociedade. Como eu já falei isso, já adiantei isso para vocês, então o número 3, durante a Primeira República, é verdadeira, né? Porque se eu estou falando que eles utilizavam para as pessoas serem formadas para o mundo do trabalho e outras para ocuparem cargos de gestão, enfim, estar à frente, eu já tenho aí essa relação aí da diferenciação social. No período colonial brasileiro, o ensino de arte se dava em escolas uni e pluridocente voltada para meninos e meninas. Sim, né, gente? O estudo era... Opa, perdão. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Era voltado para meninos e meninas. E, gente, na verdade, eu marquei... Perdão, gente. 1000 perdões. Aqui, ó.
Desculpa. Era voltada para meninos e meninas, mas não era no período colonial, gente. Foi mal. Então, só o número 3 é correto. Perdão, galera. Às vezes dá um bugzinho assim, mas só para vocês saberem, tá? Então, só a letra B. Ok, galera? Vamos lá. 37. Sobre o ensino de arte no Brasil, julga as sentenças abaixo como verdadeiras e falsas. Então, essa aí vai lembrar aí, ó, o que a gente falou, que a gente viu já no PCN. Sobre o ensino de arte do Brasil, julgue as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. Reparem só que mais uma vez aparece a relação do verdadeiro e falso. Então, sentença número 1. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são áreas do componente curricular de arte. Verdadeiro, verdadeiríssimo, né? O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos níveis da educação básica, ensino fundamental, educação infantil, fundamental 1, 2 e médio, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Verdadeiro. O ensino de música terá prioridade no ensino médio. Já começa aí, gente. Quando tem a palavra aí, ó, prioridade, tá? A gente já, como eu falei para vocês, a gente já fica ligado, tá? E lê a sentença toda. Então, se tem prioridade, é único, somente, já fica de butuca aberta. O ensino de música terá prioridade no ensino médio? Não, né, gente? Enquanto o ensino de dança terá no fundamental? Também não. Então, essa aí é falsíssima. Epa. A sequência correta é verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra D. Tudo bem? Temos mais uma questão que fala aí sobre o ensino de arte e é um textãozão que vai explicar, vai vir explicando. Esse texto é muito bom nessa prova, porque ele ajuda até a responder outras questões, tudo bem? É interessante isso aqui. Artes tem sido uma matéria obrigatória em escolas primárias e secundárias, de primeiro e segundo grau. Lembra lá da questão que a gente olhou, que a gente viu? No Brasil, já há 17 anos. Isto não foi uma conquista de arte educadores brasileiros, mas uma criação ideológica de educadores norte-americanos, tá? Que a gente vai falar sobre eles, John Dewey e o Reed também, que sob um acordo oficial reformulou a educação brasileira, estabelecendo em 1971 os objetivos e o currículo configurado na Lei Federal 5.692, denominada Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei estabeleceu uma educação tecnologicamente orientada que começou a profissionalizar a criança na 7ª série, sendo escola secundária completamente profissionalizante. Esta foi uma maneira de profissionalizar mão de obra barata para que as companhias multinacionais que adquiriram grande poder econômico no país sob o regime da ditadura militar de 64 a 1983. No currículo estabelecido em 71, as artes eram aparentemente a única matéria que poderia mostrar alguma abertura em relação às humanidades e ao trabalho criativo, porque mesmo a filosofia e a história haviam sido eliminadas do currículo desde a Primeira República. Então, aí vem falando sobre o ensino de arte, tá? Nessa relação aí da década de 70, né, do uso profissionalizante, tá? E aí, poxa, mas eu não conheço nada sobre isso, Monique, não conheço, nunca vi, nem nada. O que eu faço? Vamos lá. Julgue o excerto anterior, o trecho, tá, gente? O excerto é o trecho, e vocês vão ver que a Ian ama essa palavra. O excerto está completamente correto? O excerto está parcialmente correto, pois arte tem sido matéria obrigatória nas escolas brasileiras desde a Primeira República. Vamos voltar lá? Olha só, no currículo estabelecido, as artes eram aparentemente a única matéria que podia mostrar alguma abertura em relação à humanidade,
Porque mesmo filosofia e arte haviam sido eliminadas desde a Primeira República. Então, assim, gente, essa aqui, então, estaria correta, né? Porque ela já era matéria obrigatória na Primeira República. Então, não está parcialmente correto. Então, essa aqui, não. Né? Porque a gente já sabe que ela era obrigatória. Então, esse certo aí, né? Essa questão, essa sentença, então, ela está incorreta por conta disso. Letra C. O excerto está parcialmente correto, pois o curso de arte e educação surgiram nas universidades durante o governo de Kubitschek na década de 50. Então, isso aí depois a gente vai ver, mas não, gente. Os cursos surgiram posteriormente, tá? O excerto está parcialmente correto, pois o currículo de 1971 tinha, além das matérias de arte, as disciplinas de história e geografia que também podiam expressar o trabalho criativo e estabelecer reflexões sobre a unidade. Gente, se está escrito aqui que não tinha, que foram eliminadas, como é que ele está meio certo? Né? Então, também errado. Então, o correto é a letra A. Então, a letra A aí, ó, responde essa questão. O ensino de arte, gente, ele vai ser muito divididinho, a gente vai ver esse processo todinho aqui, tá? Bem organizadinho, botei bem organizadinho em tópicos para a gente entender. Ah, mas, poxa, eu vou ter que gravar tudo isso. Não, você vai aprender sobre isso, tá? E vai entender o porquê nós vemos certas situações hoje em dia enquanto professores de arte, tá, gente? Então, vamos lá. Vou para mais uma questão, tá? Ah, você está fazendo várias questões, não vai falar sobre ensino de arte, Monique. Vou falar porque é longo e eu não quero pausá-lo, eu quero que ele seja fluido, assim como a organização que fiz em tópicos. Tá bom? Estão entendendo aí? Tá tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem. Estou aqui me entendendo nesse novo mundo aqui de Romaflix, tá? De caneta aqui. Às vezes fico um pouco perdida, mas a gente se acha. Vamos lá, galera. A próxima questão. Sobre a relação arte-escola, é correto afirmar que a arte na escola constitui uma possibilidade dos alunos exercitarem suas corresponsabilidades pelos destinos de uma vida cultural individual e coletiva mais digna, sem exclusão de pessoas por preceitos de qualquer ordem. Às vezes a gente pega essa questão aí, essas questões, vou aumentar aqui para vocês verem. Já fica com preguiça de ler, não façam isso, tá, gente? Em geral, a banca IAN, ela gosta muito de botar essas questões maiorzinhas aí para descansar. Ela vem com questões bem pequenininhas, aí traz uma questão maior, tá? Só para te deixar confuso. Mas normalmente uma palavra já consegue fazer com que a gente marque o X no lugar correto. Letra B. A área de arte contribui para amenizar o entendimento e a atuação dos alunos ante os problemas vitais que estão presentes na sociedade dos nossos dias. Vamos de novo, ó. A área de arte contribui para amenizar o entendimento. Amenizar o quê, gente? Né? E a atuação dos alunos ante dos problemas vitais. Tá, vamos ver. Né? Esse amenizar aí, ó. Nossa, eu e essa caneta a gente tá se dando muito bem, você tá percebendo, né, gente? Vamos lá. Amenizar, né? Essa palavra aí já não tá muito legal, né? Mas vamos lá. Na letra A, gente, vou marcar aqui, ó, sem exclusão de pessoas, isso aqui é importante. Letra C. Trabalhar ética e estética na produção de arte dos alunos e de artistas significa considerar suas possibilidades criadoras, aí, ó, sem realizar correlação com a realidade. Isso aqui já, né, tira essa sentença dessa questão, né? Então, assim, sem realizar correlação, se a gente fala que o ensino de arte, deixa eu voltar, se a gente fala que o ensino de arte ele tem relação
com contexto social, com contexto histórico, com contexto daquele ambiente, como que não vai fazer relação, né? Então, essa daí, a gente já consegue matar ela de uma vez. Letra B. Apesar da arte estar relacionada com a representação da figura humana, olha isso, gente. A arte está relacionada só com a representação da figura humana? Não, né? Não, né? Na escola é recomendado o afastamento da arte ligada à sexualidade. Então não está escrito isso em lugar nenhum, não faz menor sentido. Então essa aqui também não está correta. Então a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Ok? Então, reparem só. São palavras, às vezes você nem sabe do que se trata, mas são palavras que vão dar uma negativa, né? Vai transformar essa sentença numa sentença incorreta. Então, amenizar, sem realizar correlação, afastamento, está diretamente relacionado, somente isso, tá? A banca gosta muito de fazer isso com você. Então, não caia nesse truque, tá? Então, não demole. Vamos, que vai dar certo. Vamos para mais uma questão, galera. Vocês estão vendo que os números aí, né? 47, 49. Monique, você não botou na ordem? Não, gente, peguei exatamente das provas, para vocês verem que são de provas originais da banca IAM, todas aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente tem questões aí de Nova Iguaçu, São João, Mangaratiba, tá? Nova Iguaçu não, gente. Nilópolis, Mangaratiba, né? São João, são questões. E são questões sempre que caem muito parecidas, tá? Então, vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. 49. Refere-se ao deleite, ao prazer ou ao estranhamento, à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. É correto afirmar que a dimensão do conhecimento que completa a frase acima é denominada de... Então, galera, você vai falar assim, poxa, deleite, o prazer, o estranhamento, abertura, expressão. Não, gente, ó, deleite, prazer, abertura. Se eu estou me abrindo... ainda não pode, eu não tô me expressando ainda, eu tô sentindo, tá passando, né? Eu tô refletindo sobre isso, tô me sensibilizando, né? Ainda não tô refletindo, porque eu ainda estou me sensibilizando, tô deixando o negócio fluir, né? Então, se eu tô deixando o negócio fluir ainda, essa abertura, estou entrando nesse caminho, eu estou falando aí, ó, galera, de fruição. Então, o ato de fruir, né? A fruição é muito comum no ensino de arte. Essa palavra, eles amam nas questões. Então, assim, pensem, façam essa relação sempre também com o interpretativo, né? Seria uma estesia, seria uma expressão, seria uma reflexão, ou é algo que está fruindo ali, né? Tem essa fruição, né? Então, reparem sempre, galera, no texto, tá? Então, a gente consegue tirar informações de lá. Fora outra dica, eles amam essa palavra, tá, gente? A fruição é uma palavra que a IAM se amarra, tá? Isso a gente vai falar também, está no PCN, tá? Então, a gente vai ver todos esses pontos também a seguir, tá? Mais uma questãozinha aí, porque questão é sempre bom, né? E aí depois a gente entra no histórico da arte e educação, né? Fala aí sobre o ensino de arte atualmente e marca tudo aí marca o X no lugar correto, tá? Então, não é só, galera, saber o conteúdo, né? A gente precisa aprender e entender as bancas também. Então, a gente está aqui entendendo essa banca, entendendo como ela cobra o conteúdo da específica de arte, tá, gente? De arte, não pode falar educação artística, porque nós não somos mais de educação artística. Né? E a gente vai entender também o processo de transformação. Então, vamos lá. 28. Um professor de arte está construindo seu plano de ensino. Em um dos pontos, o docente acrescenta: experimentar materiais e procedimentos artísticos variados no campo das artes visuais. Considerando a estrutura de um plano de ensino, o ponto a que se refere é chamado de material de apoio, objetivo, avaliação ou conteúdo. Aqui está falando de plano de aula, galera.
Material de apoio. Material de apoio é o que eu vou usar, um livro, um slide. Isso é material de apoio. Ele está descrevendo alguma coisa do tipo? Não. Avaliação. Avaliação no plano de aula é quando. Deixa eu escrever até para vocês aqui, acho que vai ficar melhor, né? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Ó, vamos lá. Então, material de apoio. Opa, desculpa. O material de apoio é quando, sei lá, um livro, tá? Um slide. Isso é um material de apoio. Quando eu descrevo, ou isso também pode ser chamado de recurso, tá, gente? Pode ser um recurso também. A avaliação é como você vai avaliar esse aluno. O processo dele, vai ser uma prova, né? Normalmente arte não tem prova, hoje em dia, é mais projeto. Vai ser a prova, vai ser o andamento do projeto, o processo, né? Vai vir dessa forma. Então, ele vai lá, vai botar lá. O aluno será avaliado mediante. O aluno será avaliado mediante o comportamento, o envolvimento, o processo, não. Isso é avaliação, tá? Conteúdo, galera. O conteúdo. Opa! O conteúdo é o conteúdo de história da arte, de técnica. Então, o conteúdo vai vir assim, ó. Arte rupestre. Vai vir, sei lá, técnica de aquarela. Tá? Então vai vir isso descrito assim. Agora, o objetivo, ele tem objetivo. Qual é o objetivo? Experimentar, né? Então, quando a gente vê um verbo, né, numa sentença dessa, é o objetivo. Então, ele tem o objetivo de quê? De experimentar, de apreciar, de desenvolver, aprender, raramente a gente bota aprender, tá, gente? Então, todos esses verbos, eles estão ligados ao objetivo. Então, material de apoio é aquele material que a gente vai usar no dia a dia. Livro, slide, são os recursos, tá? O objetivo é o que o aluno vai aprender naquela aula, tá? A avaliação é, sei lá, a prova, o andamento do projeto, e o conteúdo é o conteúdo ali programático, arte rupestre, a técnica de aquarela, enfim, o que você vai descrever. Tudo bem em relação a isso? Então, ele está falando aí sobre plano de aula, plano de ensino, plano de curso, tá? E essas quatro sentenças aí nós destrinchamos, porque ela pode ser pedida aí de uma outra forma, e você vai estar preparado para marcar a sua questão. Agora, galera, vamos lá para a parte legal, né? Que vocês estão querendo saber. Vou até aumentar aqui. Estão doidos para saber aí sobre como que acontece o ensino, em que contexto surge o ensino de História da Educação no Brasil. Vou voltar aqui para minha tela. Gente, essa aula aí eu fiz, né, uma atrás da outra, assim, seguindo essa roteiro, que aprendi com um professor maravilhoso, assim, se alguém, né, estudou lá na UFRJ, na EBA também, teve a oportunidade de aprender com o Wilson, né? Um beijo, Wilson, se você ver essa mensagem, meu professor querido, a destrinchar mesmo, né? Conhecer cada etapa. Então, eu guardo isso aí, isso era anotadinho que ele passava, e aí eu aqui trouxe para vocês em primeira mão, tá? Então, assim, utilizem, mas não saiam divulgando por aí não, tá, gente? Por favor, porque, né? Isso aqui é um trabalho com muito trabalho. Mas não deixem de utilizar disso aqui, porque isso ajuda muito para que a gente entenda o ensino de arte, que é recente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muitas informações. Então, eu vou seguir aqui só para a gente entender como aconteceu, tá? Então, o histórico da arte no Brasil, vou aumentar aqui para vocês, porque aí vocês conseguem ver melhor. Então, vocês não vão ver meu rostinho aqui agora não, tá? A arte e o desenho no contexto do ensino tradicional. Como é que começa? Tudo começa, gente. Começa
com a missão artística francesa, tá? Então eles vão trazer ali, eles vão ter aquela ideia de que a gente precisa trazer esse ensino de arte para o Brasil, num contexto aí de escola tradicional, tá? O ensino tradicional. Então a missão artística francesa vai trazer a Academia de Belas Artes, com isso vai trazer o ensino. Opa, eu sempre faço isso. O ensino neoclássico. Para quem não sabe o que é neoclássico, galera, o neoclássico é a retomada do clássico. Então, trazer referência ali da simetria que tinha lá na arte clássica grega, na Grécia Antiga, trazer o padrão de beleza, trazer a arquitetura grega. Então, vai retomar o estilo, tá? Então, o estilo neoclássico é o novo clássico, tá? Então, a missão artística francesa, ela vem para o Brasil trazendo essa forma, né? Trazendo esse padrão de beleza, esse padrão de ensino. E aí, galera, é aí que dá essa confusão que até hoje a gente traz e ainda tem um pouco, né? Um pouco muito, vamos dizer assim, dentro das escolas. Essa relação de um padrão, né? Apesar da gente já ter rompido lá na Semana de Arte Moderna, com as vanguardas modernas, ainda assim a gente carrega esse traço do padrão de beleza, de como que arte, né, está relacionada a um determinado estilo, a determinada forma de fazer. Então, o início do ensino de arte, ele até hoje, ele respinga na gente. A gente tenta se distanciar, mas ainda assim nós temos essa relação. Principalmente, que acaba acontecendo muito dentro da educação infantil do Fundamental 1, que muitos municípios, eles não trazem, né, um professor de arte para a educação da primeira infância. Então, ela já traz esse padrão, né, pré-estabelecido, esse padrão de beleza para essas crianças. Aí, quando chega lá no sexto ano, que nós pegamos essas crianças, eles estão presos nesse padrão de beleza, nesse ensino aí ainda voltado para a simetria, para o realismo, né, um realismo entre muitas aspas. Então, só para a gente entender, porque até hoje nós ficamos, né, muito presos a esse estilo, né, tá? Eu já consegui, me livrar bastante dele. Apesar de ter sido formada aí, né, no ensino fundamental, na época era ginásio, né? Entreguei minha idade agora, é muito dentro desse estilo ainda do padrão de beleza, do padrão do ensino de arte, tá? A arte, galera, trazia também nesse período como atividade da burguesia algo supérfluo, tá? Então, eles vão trazer essa ideia de supérfluo, de algo para relaxar, enquanto eles tinham a intenção, né, de que utilizariam dessa ferramenta para a parte também de mão de obra, tá? Os jesuítas vão trazer aí nesse período também a importância da literatura. Então, isso ali no século XVIII vai trazer então o neoclássico, a arte como atividade supérflua pela burguesia, e os jesuítas vão exaltar a importância da literatura. Na década de 30, vou pular logo para a década de 30, a arte vem como um ensino extracurricular. Então, ainda não estamos falando, nem no século XVIII, nem até a década de 30, tá? Em uma disciplina como a gente tem hoje. Então, a arte ela vai trazer ali o ensino extracurricular. Então, uma coisa como hobby, podemos dizer assim. Então, aí, na década de 30, vão ter a primeira, né, Escola Brasileira de Arte, por Teodoro Braga. Esse ensino extracurricular é para crianças de 8 a 14 anos, vai trazer música, desenho e pintura. Aí, na década de 30, vamos ter aí a inclusão aí do canto orfeônico de Villa-Lobos, que é um método de ensino de música,
que vai entrar nas escolas, tá? A gente vai ter isso daí, ok? Aí nós vamos ter aí, na década de 30, em 1930 também, tá? Eu estou falando de 1930 desde lá do outro, ó. Década de 30. Começa lá com a arte como ensino extracurricular, tá? Em 30 ainda vai entrar aí o canto orfeônico, mas ainda não temos muito bem estabelecido entre as artes visuais, dança, música, teatro, tá, gente? Ok? Aí vamos ter a Biblioteca Infantil Municipal, com a direção da Anita Malfatti e do Mário de Andrade. Vai trazer muito ainda, ó, a preocupação com a arte da criança, a livre expressão, então a livre expressão dessa criança, sem nenhum tipo de direcionamento dentro da história da arte, dentro de técnica, nada disso. Expressar por expressar, tá bom? Isso também é muito complicado. Isso aqui até hoje, né, acaba reverberando no ensino de arte, porque alguns lugares acham que o ensino de arte é só para você se expressar e você se desestressar, não tem ligação com outras áreas de conhecimento, não tem ligação com os contextos sociais, históricos, enfim, tá? E a gente traz isso até hoje. Então, isso reverbera no ensino de arte hoje ainda, apesar de a gente não utilizar, ainda assim algumas pessoas acreditam que o ensino de arte é para livre expressão, tá? Isso aqui vai acabar mais para frente. Lá entre 30 e 70 vai entrar o ensino de desenho. Então, o ensino de desenho, para quê, gente? Para utilizar realmente. O ensino de desenho ele vai ser utilizado como ferramenta profissional. Então, vai ter o desenho ali de observação, de representação de cópia. Representação de cópia de objetos tem tudo a ver ali. Deixa eu aumentar aqui, gente. Tem tudo a ver ali com o neoclássico, tá? Essa representação, essa busca pelo padrão, tá? Vamos trazer aí, ó, a questão dos desenhos decorativos, então faixas, ornamentos, letras, tá? O desenho geométrico para a gente utilizar aí na questão da mão de obra. O desenho pedagógico, que são aquelas folhinhas maravilhosas, só que não, né? Do que a gente vai ter dos professores que dão aula na educação infantil e fundamental 1. Lembra o mimeógrafo? Depois, né? Então, eu usei, né, a época do mimeógrafo, pintar desenhos, não existe mais. Né? Nós não damos desenhos prontos para as crianças pintarem mais. Mas foi nessa época aí que vai surgir esses desenhos pedagógicos nas escolas normais e reproduzidos em muitos lugares até hoje. Tá? Deixa eu passar aqui. Na década de 40, vamos ainda aqui, ó. Lembra? Lá, a Anita Malfatti vai trazer, junto com o Mário, vai valorizar aí a questão da livre expressão, tá? Vai ter a influência, né, de educadores, de referências norte-americanos, como o Herbert Reed, tá? Então, a educação através da arte, ele vai trazer essa relação que vai influenciar no ensino de arte a beça, galera. Vai surgir aí, ó, os ateliês infantil, então mais uma vez a liberação da criança, a intervenção do adulto, então a questão da livre expressão, então é muito forte dentro do ensino de arte a livre expressão, gravem isso, gente, guardem isso aí, vou botar aqui, tá? Vai trazer toda essa relação aí do surgimento dos ateliês, né, e deixar a criança ali por um hobby, ok? Então vamos lá, deixa eu botar aqui grande de novo. Aí surge em 48 a Escolinha de Arte no Brasil, a partir de Augusto Rodrigues. Então vão ter cursos de formação para professores, tá? Vai ter uma influência super multiplicadora nesse período. Vão surgir aí 32 escolinhas de arte no Brasil e ainda assim convencer a escola, e começa aqui, ó, que a criança precisa se expressar livremente, né? Então, toda essa influência até hoje. Aí na década de 50 vai inserir oficialmente aí, ó,
a inserção da música, do canto orfeônico, dos trabalhos manuais no ensino escolar. Então, começa... Ah, Monique, mas o canto orfeônico não foi lá na década de 30? Foi. Ele foi feito lá por Villa-Lobos na década de 30, mas vai inserir, né? Vai inserir no currículo e no ensino escolar, de fato, ali o canto orfeônico na década de 50, a inserção da música. Então, aí seu pai, sua mãe, provavelmente teve aula, né, com trabalhos manuais, e aí isso também, ó, é algo que fica muito comum dentro do ensino de arte, até hoje, né, os trabalhos manuais. As pessoas acham que, que o ensino de arte é só isso, trabalhos manuais, não tem nenhuma relação com o... Não tem nenhuma relação ai, perdão, gente. Com a história, com os outros contextos. Então, aí entra a arte no currículo escolar. Então, vamos lá, ó. Nós vimos, vou voltar lá para o iniciozinho, a arte no contexto do ensino tradicional. Então, vai ter o canto orfeônico, as bibliotecas, livre expressão, o desenho geométrico, pedagógico, deixa eu voltar aqui, o pedagógico, vai ter aí o desenho decorativo, então aí a arte e o desenho no contexto do ensino tradicional. Aí vai passar, temos aí o canto orfeônico, vai entrar, né, que eu falei. Aí depois vem a arte para liberação emocional, eles vão ver que a arte tem essa relação com a liberdade emocional, tem a ver com a vivência, aí vai trazer a valorização da livre expressão, vai ter a influência do Herbert Reed, o surgimento dos ateliês. Aí vai surgir aí a escolinha também de arte do Brasil, a inserção da música, tudo isso para a liberação emocional. Aí entra a arte no currículo escolar. E como que vai funcionar isso, né? Em 1958, tá? Aparece, 58, gente, ó, muito perto, a regulamentação da criação de classes experimentais nas escolas primárias. Lembra lá de primeiro e segundo grau? Lembra? A gente falou sobre isso numa outra questão, tá? Surge aí em 61 a LDB de 40 a 24, 61 com a educação musical, então obriga aí ter o ensino de arte na escola, mas mais focados em educação musical do que artes visuais. Teatro e dança, vocês percebam, né? Porque muito pouco se fala de teatro e dança, tá? Porque normalmente, galera, dentro do currículo, arte no currículo escolar, nesse período, vai ser utilizado para apresentações de final do ano, de datas comemorativas. Então, o teatro e a dança, eles vão estar à margem ainda, né, do ensino de arte no currículo da escola. Então, ele vai ser utilizado como ferramenta ali de apresentação de datas comemorativas, de festejos, tá? Ainda às margens, tudo bem? Aí, em 64, a gente vai ter o golpe militar ditadura, que também vai influenciar no ensino das artes. Ele vai ser super focado ali, né, numa arte tecnicista, né, que vai ensinar a fazer arte, seja na música ou nas artes visuais, né, porque não era educação, né, não era artes visuais, mas o ensino do desenho, o ensino dessa prática de trabalhos manuais para o mundo do trabalho, tá? Na década de 70, é isso, galera, que eu queria chegar. Olha só na década de 70 vão surgir os cursos de licenciatura. Tem muito pouco tempo. Em educação artística, inclusive, deixa eu voltar aqui para meu rostinho, eu, Monique, ainda recebi, né, o título de licenciatura em educação artística, né, porque ainda não tinha trocado, né, não sou tão novinha assim, não sou da década de 70 também não, tá, gente? Eu sou da década de 80, finalzinho de 80. Então, o meu diploma ainda saiu como licenciatura em educação artística, porque muito pouco tempo que mudou, tá, a nomenclatura. Então, o meu currículo ainda é um currículo, o currículo que eu me formei ainda é um currículo polivalente,
tá? É um currículo polivalente, onde temos o ensino de música, teatro, artes plásticas, dança, desenho geométrico, tá? Então, eu me formei na licenciatura plena, mas antes da licenciatura plena, existiam as licenciaturas curtas. Por quê? Porque eles precisavam de mão de obra nessas escolas, então tinha que formar rápido, tá? Depois, posteriormente, que criaram-se a licenciatura em Educação Artística com habilitação específica, que é a minha em Artes Plásticas, para você ver, Artes Plásticas. Só que com essa polivalência. Então, na minha época, né, eu ainda fiz a polivalência, assim como vocês estão vendo aí, ó, em 71, a LDB de 59, só em 71, hein, galera? Preste isso, 71, só lembrar disso. Obriga, só em 71, galera, só em 71 tem a obrigatoriedade do ensino de arte na escola, tá? Então, vai ser obrigatório, mas ainda como uma atividade educativa e a polivalência, galera, vou até escrever aqui. O que é a polivalência, Monique? Então, você tinha que dar aula de música, de teatro, de artes plásticas, de dança e de desenho geométrico. Meu Deus, como eu faço para dar aula de tudo isso? Você não dá, né, gente? Ninguém consegue dar aula de tudo isso. Mas foi assim que foi feito. E isso repercute até os dias atuais. Apesar da polivalência não existir mais, em teoria, a gente ainda tem, né? Municípios e escolas privadas que acham que o professor de artes ele precisa dar todas as linguagens, tá, gente? Então, desde 71 a gente arrasta e é uma luta para que a gente consiga dividir isso. E é de suma importância, porque a música ela tem a sua expressão. Lembra lá no início que a gente viu que a música tem uma forma de se expressar, o teatro outro, as artes visuais, né, que antigamente eram plásticas, também a dança, né, o desenho geométrico. Então, assim, muito complicado, tá? Então, a gente carrega isso desde lá da década de 70, gente, 71, para ser mais específico. Vamos lá, continuando. Na década de 80, apenas na década de 80, surge o movimento de arte e educação com as pós-graduações e pesquisa. Então, assim, gente, é muito recente a questão da pós-graduação em arte no Brasil, tá? A metodologia triangular de Ana May Barbosa, tá? Que a gente vai falar só dessa mulher maravilhosa, inclusive que vai ser uma influência para o PCN, tá? Então, a metodologia triangular é utilizada graças, né, a esse estudo, essa pesquisa aí que surge aí na década de 80, ok? E é só na década de 90 que revogam-se, vou ler aqui para você, revogam-se as disposições anteriores e arte, aí é considerada obrigatória na educação básica, que vai constituir em componente curricular obrigatório, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Monique, mas você falou lá atrás que era obrigatoriedade no ensino de arte na escola. Já tinha obrigatoriedade. Mas ainda como atividade educativa, aquela coisa meio hobby, né? Sem saber para onde vai, tá? Então, só na década de 90, tá? 93, 94, 96, que vira componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural desses alunos. Ok, galera? Então, aqui, ó, noventinha só, que a gente vai ter o ensino de arte, ok? Vamos lá, galera. Então, só para dar aquele entrar na nossa cabeça aqui o ensino de arte. Então, vamos lá. O ensino de arte no Brasil como técnica. Então, origem lá no ensino de arte no Brasil. Os jesuítas vão trazer ali a questão, vão dar importância para a literatura, para a catequização, vai utilizar de oficina também
para formar esses artesãos, tá? A educação formal chega a partir da missão artística francesa, vai predominar o estilo, vou botar assim, ó, origem, catequização, vão gravando isso, né? Vai aprendendo isso aí. Aí surge a educação formal a partir da missão artística francesa, vai predominar o estilo neoclássico, a retomada da influência clássica, tá? Como base, vai ser arte como esse acessório, uma coisa, lembra, a burguesia vai ser algo supérfluo, tá? Posteriormente, a arte como técnica. O ensino de desenho como linguagem de técnica, tá? A implementação do ensino de desenho no currículo escolar, não é a arte, é o desenho como técnica. A arte como ensino de técnicas artísticas para a preparação do trabalho, falamos disso também. A arte a serviço da ciência e de outras disciplinas como matemática e língua portuguesa. Então, isso aqui ó, é uso como, né, como base, não como principal, não como algo que complementa, e sim como algo que tivesse serviço, que estivesse abaixo das outras disciplinas. Por isso que até hoje as pessoas falam, mas arte serve para alguma coisa? Você já deve ter escutado isso, né? Nossa, matemática é mais importante que arte, língua portuguesa é mais importante que arte, né? Então, isso já vem aí desse histórico da arte e educação no Brasil. O ensino de arte não possui um fim em si mesmo, né, nesse início, tá? Como técnico, então ele tá ali só para hobby ou para ser muleta de outras áreas, tá? E ainda não era presente de fato, do jeito que a gente tem hoje, nas escolas. Então ela estava meio assim, solta. Vamos imaginar. Tem aula de desenho no currículo escolar para o mundo do trabalho, mas a arte ele serve como muleta, né? Como base ali, está a serviço das outras ciências. Não tem um foco para onde eu vou, cada um faz de um jeito, né? Então, tudo isso aí no início do ensino de arte. Então, o ensino de arte como técnica vai rondar dessa forma. Aí depois a gente vai ter o ensino de arte como expressão. Então a gente sai de uma técnica para a livre expressão, que é problemático também, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Então vai surgir como? Com os movimentos da escolinha de arte no Brasil. Então o primeiro movimento, de suma importância, tá, gente? Ele vai possibilitar o processo de transformação da filosófica e metodológica da arte, tá? Ela vai ser responsável por mais de 2 décadas de formação inicial e continuada desses artes educadores, muito importante. A descoberta do desenho infantil como livre expressão, também de suma importância, tá, gente? Hoje, é lógico que a gente vai deixar a criança manifestar a sua arte com o seu repertório, claro, né, de acordo com sua faixa etária, dando o direcionamento, colocando dentro do seu desenvolvimento, do seu contexto, tá? Mas somente livre expressão também é complexo hoje em dia, mas enfim, tá? Isso vai ser trazido pela Anitta e pelo Mário de Andrade. Na década de 30, vai trazer esse movimento da escola nova a partir das ideias do John Dewey, que foi também um cara super, super importante aí para as ideias do ensino de arte no Brasil. Lembrando que a escolinha de arte no Brasil vai trazer Augusto Rodrigues, a Margarete Spence e a Lúcia Valentim. Esses nomes, gente, são importantes, que já vi cair em prova. Não vi na IAN, mas já vi cair em prova esses nomes, quem foram os criadores, tá? Vai trazer esse ensino de arte nesse período, vai trazer o desenvolvimento da arte como capacidade criadora. Ainda vamos trazer muito dessa arte como lazer, a autoexpressão, a catarse, né? Isso vai configurar algo um pouco negativo, que uma vez que ou você tem algo, perdão, com muito foco e muito direcionamento, é complicado, mas também não ter uma atividade, um conteúdo próprio, também deixa muito livre e faz com que se perca, tá bom? Então, o ensino de arte como expressão, ele foi importante, mas, né, trouxe também alguns complicadores para a nossa vida atualmente, enquanto professores.
o ensino de arte como atividade. Então, o ensino de arte baseado no simples seleção de atividade, e então ele vai resultar no esvaziamento desses conteúdos. Então, só realizar atividade sem um contexto, sem um histórico por trás, então isso também complicou dentro do ensino, tá? Trazer ele só como atividade. Obrigatoriedade legal, no entanto, a educação artística foi considerada como uma atividade, prática de procedimento, e não uma disciplina. Então, lembra que eu falei, vocês falaram, eu falei lá com vocês, deixa eu voltar lá, ó. Na década de 70, a gente teve ali a obrigatoriedade do ensino. Beleza, mas como atividade educativa. Então, se ela é uma atividade educativa, ela acaba sendo prática, mas sem metodologia nenhuma, né? Sem avaliação, sem objetivo, sem nada. Então, ela está ali para quê? Então, só na década de 90, tá? Na Lei 93, 949C de 96, que ela vai ter área de conhecimento com objetivo, com metodologia, com conteúdo, com avaliação própria, ok? Mas a gente vai ter ali um período de ditadura, um contexto político que vai influenciar nisso também, até porque ninguém vai colocar, né, nesse período, vai fazer com que a arte seja utilizada com objetivo, com metodologia, para criar pessoas que vão questionar esse contexto. Então, você só colocar práticas para ser repetida, né, muito mais tem muito mais a ver com esse contexto político. Então, vai trazer essa presença, né, por conta do contexto político, dessa pedagogia tecnicista. Esse fazer artístico, ele vai ser inferior dentro da escola e vai se utilizar muito o pavô, né? Isso aqui, ó, o pavô do professor de arte, na decoração da escola, como se o professor de arte fosse um mero decorador, um mero dançarino, né? Coreógrafo de apresentação de final de ano. Então, tudo isso aí, antes da década de 90, era o ensino de arte como atividade, tá? E aí entra o ensino de arte como conhecimento. Vou até aumentar a tela aqui para a gente entender melhor, né? Então, a arte na educação com ênfase na própria arte vai ser essencial, tá? A arte como área de conhecimento, com os seus objetivos claros, seus conteúdos, seus métodos, suas avaliações. Isso aqui é super importante, galera. Por quê? Porque aí ela ganha uma importância dentro do ensino. Então, como área de conhecimento. Mas isso foi muito fruto da luta dos movimentos de arte e educação para que fosse obrigatório o ensino de arte nas escolas. Né? Na década de 80 vai surgir as pós-graduações, as pesquisas, fazendo com que, né, dê base para esses objetivos, para esses métodos, tá bom? A arte como conhecimento proporciona que haja um interculturalismo, uma relação com os outros fazeres, tá? Não apenas como arte, como muleta, né, como suporte, e sim como área de conhecimento que está no mesmo pé de igualdade, ok? Vai contextualizar aí com a proposta triangular de Ana May Barbosa, que a gente vai falar, mas eu já vou adiantar, que fala muito de contextualizar, tá? De apreciar e de praticar. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então, contexto, a apreciação e a prática estão alinhadas. Então, eu preciso de um contexto, eu preciso apreciar várias culturas, várias produções, e para que eu pratique. Não necessariamente nessa ordem. Eu posso praticar, depois apreciar e botar o contexto, e, enfim. Tá? Isso é uma abordagem que nós vamos falar mais sobre isso. A multiplicidade de manifestações articuladas às artes plásticas, que agora nós vamos chamar de visuais, tá? Mas está no PCN, tá igualzinho no PCN isso aqui. Nas artes cênicas, na música, na literatura, na poesia, de forma interdisciplinar. E a valorização do processo e do produto. Só que o processo,
Assim como, deixa eu voltar aqui, assim como dentro da arte contemporânea, o processo, ele tem uma valorização muito maior do que o produto final. Então, é muito importante valorizar o processo. Nunca deixar de esquecer do produto, mas o processo, ele é essencial, tá? Para a formação desse indivíduo. Então, vamos lá, galera. Mais uma questão aí, que aí depois eu vou falar sobre esses três eixos, a abordagem triangular, até acabei mostrando para vocês, né, a abordagem triangular ali rapidinho, só para vocês entenderem. E ela é base até hoje para gente, dessa metodologia, e ela tá também no PCN, tá? Então, é o seguinte, a abordagem triangular é uma metodologia de ensino de arte formada por 3 pontos principais, sendo eles, eu já adiantei lá, né? Associar, sugerir e criar, olhar, estruturar e perceber, contextualizar, praticar, apreciar ou ler, ensinar e admirar. Então vamos lá, galera. Lá no início eu falei, né, sobre que o aluno ele precisa contextualizar. O que seria contextualizar, né? Contexto histórico, o contexto social, cultural, enfim, tudo está associado. Ele precisa apreciar, né? Olhar, analisar, pode ser analisar também, tá, gente? Essas obras, esses contextos, e depois praticar. Pôr em prática, boa mão na massa. Então tá tudo interligado. Eu não posso apenas praticar por praticar. É o que eu falo para meus alunos normalmente. O que vai ter de aula hoje? A gente vai desenhar? Desenho livre? Não existe desenho livre nas minhas aulas. Por quê? Porque livre de quê? Tá, você tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo, né? Precisa analisar, né? E assim praticar. Então é um conjunto de coisas que vai nortear, tá? E vai articular esses conteúdos, para que o ensino de arte ele não fique solto, tá? Então é muito comum cair isso nas provas. É, é muito comum cair isso nas provas, então fiquem sempre ligados nesses eixos de aprendizagem, nessas abordagens. Então vamos lá, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o conjunto de conteúdos ele está articulado dentro do processo de ensino. Então, isso está dentro lá do PCN, que vai utilizar, né, a abordagem triangular da Ana May Barbosa. Então, vai estar lá, produzir, apreciar e contextualizar. Pode estar contextualizar, analisar e praticar, produzir, enfim. Mas lá no PCN está exatamente dessa forma, tá? Então, a gente precisa, né, dentro dos pilares da abordagem triangular, de leitura. Ah, leitura o quê, Mônica? Eu vou ler? Não, ler uma obra de arte, analisar uma obra de arte, admirar uma obra de arte, entender essa obra de arte. Contextualizá-la dentro de um contexto histórico, político, social, né? Então, por isso que eu falo para meus alunos, não existe, esse desenho é feio, essa pintura é feia. Não existe. Não existe feio e bonito, né? Uma vez que você já aprendeu a contextualizar aquilo naquele tempo ali, né? Uma vez que você já aprendeu ler aquela imagem. E uma vez que a gente traz uma diversidade para as nossas aulas, né? O que propõe os PCNs é trazer a diversidade, tá? A gente consegue tirar isso dos nossos alunos. Isso é uma dica para enquanto professor, tá? Inclusive já vi questão falar sobre isso. E posteriormente o fazer artístico, ou o praticar, ou produzir, tá? Mas eu consigo contextualizar primeiro, né? Depois fazer a leitura, depois, né? Praticar. Já vi também a gente trabalhar, fazer uma prática, depois contextualizar essa prática, né? E posteriormente fazer essa leitura. Então, a Ana May, ela não amarra esses pontos, tá? Ela não amarra esses pontos numa ordem específica. Então, a gente vai conseguir encontrar em ordens diferentes dessa daqui. Então,
produzir, né? O produzir vai se referir ao fazer artístico. Então, a expressão, a construção, a representação. Então, lá na sua prova, você pode encontrar essas palavras. Então, produzir, fazer artístico, expressão, construção, representação, tá? De um conjunto de informações que esse aluno vai desenvolver no seu percurso de criação, tá? Então, ele vai realizar através das múltiplas linguagens, isso dá para ser aplicado dentro da linguagem da dança, dentro da linguagem da música, das artes visuais, do teatro, tá? Por meio dessa experimentação. Então, a gente permite que o aluno se expresse de forma livre, mas, né, dando ali um contexto, entregando ali aquela apreciação. Então, a apreciação vai se referir a essa recepção, a percepção, a interpretação. Por que eu estou falando dessas palavras? Porque essas palavras, elas podem surgir lá na sua prova, tá? A fruição, tá? Dessa arte, ela é super importante para que seu aluno também entenda que toda a produção, ela está ligada a um processo histórico-social, né, dentro das diversas formas de se fazer, né? Então, ele vai conseguir, a partir dessa apreciação, identificar qualidades estéticas, significados artísticos, tá? Dessa indústria, pode ser popular, erudita, desses diversos ambientes. E aí, contextualizar. O que é contextualizar para a Ana May? Tá? E também pode acontecer de vir essa explicação na sua prova. É situar o trabalho artístico, é situar essa produção artística dentro de um contexto social histórico. Então, a arte, ela nunca vai estar desassociada desses contextos, desses espaços. Então, a contextualização, ela está relacionada à pesquisa. Então, essa palavra também pode vir para você, né? Como pesquisa dentro da abordagem. Então, vai se referir ali a uma coisa mais reflexiva, vai dialogar, vai entender o que está acontecendo dentro daquela obra. Por isso que eu sempre comento com os alunos que não existe obra de arte feia e bonita, né? Ela está dentro de um contexto onde você vai fazer apreciação, onde você vai decodificar, você vai interpretar e entender o que o artista quis dizer com aquilo. Isso faz com que o aluno ele produza, né, e seja mais diverso possível, e aplicando isso em outras áreas de conhecimento. Já vi acontecer, né, de ser cobrado em prova exatamente dessa forma. Vai colocar algo que aconteceu na sala de aula e vai perguntar se ali o aluno estava produzindo, estava tendo um eixo, né? O eixo do fazer artístico, o eixo da apreciação ou o eixo da contextualização. Então, você precisa entender, né, cada processo desse da abordagem triangular, ok? Ou metodologia triangular pode vir de várias formas. E aí, galera, dentro do ensino de arte, a gente vai ter a arte dentro da infância, a arte dentro ali da juventude, né? Daquele segundo momento do desenvolvimento da criança. A gente vai ter a arte ali na faixa etária da adolescência, enfim, na fase adulta, tá? E aí, o ensino de arte na infância, ele é muito importante, é importante a gente entender também. Por quê? Porque ele vai trazer informações que vão ajudar no desenvolvimento até a vida adulta. E a Ban Ki-An, ela ama falar de ensino de arte na infância. Ela adora trazer a relação desse desenvolvimento. Dentre das 3 provas que a gente está corrigindo aqui, todas elas tinham de 1 a 2 questões que falavam sobre arte na infância. E aí eu trouxe essa questão aqui para vocês, ó. Vou aumentar aqui. Então, a sentença aí número 1. O desenho é uma das primeiras formas usada pela criança para se comunicar. 2. A garatuja costuma ser desenvolvida pela criança a partir dos 6 anos. 3. As atividades de pintura auxiliam
Em especial, aí mais, lembra desse negócio de em especial, sempre, a gente já precisa analisar. Quando vem em especial, somente, a gente já sabe que tem algo errado aí, tá? No desenvolvimento da coordenação motora grossa. Não necessariamente, né? Poderia ser aqui fina. Então, a gente já vê aqui que essa sentença, só de falar em especial, a gente já fica com o pé atrás. Então, essa aqui já é uma sentença falsa. A garatuja costuma ser desenvolvida pela criança a partir dos 6 anos de idade. A garatuja, nós vamos ver o que, que é daqui a pouco, ela é um tipo de desenho que são os primeiros desenhos das crianças, né? Então, não é a partir dos 6 anos de idade. Então, essa aqui também é incorreta. O desenho é uma das primeiras formas utilizadas pela criança para se comunicar. Sim, né? Nenhuma criança sai escrevendo de primeira, ela começa ali com os pequenos traços, pequenos rabiscos e vai desenvolvendo. Então, essa aqui está corretíssima. Letra A, apenas a número 1 ali é a correta. Aqui mais uma questão que fala sobre a infância. A coordenação motora global só é plenamente adquirida quando há desenvolvimento completo das funções motoras e neurológicas. Mais uma vez, galera, a Ian adora isso, ó, plenamente adquiridas. Quando desenvolvimento completo, né? Então, a criança ela vai ter a coordenação motora global é aquela que você já movimenta os braços, né, o corpo, só depois da desenvolvimento completo das funções motoras neurológicas? Não, né? Isso vai acontecendo aos poucos no desenvolvimento na primeira infância. Então, essa aqui ó, é falsíssima. Número 2. Atividades voltadas para as artes visuais, só para as artes visuais, auxiliam no aperfeiçoamento, da coordenação motora fina. Não, gente, não só as atividades de artes visuais. Outras atividades também auxiliam na coordenação motora fina. A psicomotricidade, né? A gente vai ter isso também. Vai também aperfeiçoar essa coordenação fina. Então, isso aqui também, ó, falso. O desenvolvimento das características cognitivas, vem antes da habilidade motora? Não, né, gente? A habilidade motora, a criança começa a mexer, né, com dias, né? Ela já começa a mexer os bracinhos, já começa a mexer a cabecinha, né, os olhos, as perninhas, né? Então, ela não vem antes do desenvolvimento. Então, essa aqui também é falsa. Então, falsa, falsa, falsa. Letra C. Mais uma aqui de arte-infância, dessa questão do desenvolvimento infantil. A simbologia dos desenhos infantis está repleta de aspectos referentes à sua própria memória e formas de representação da realidade. Mais uma vez, ó, a simbologia dos desenhos infantis está repleta de aspectos referentes à sua própria memória e formas de representação da realidade. Né? A criança desenha lá uma bola e diz que é um sol, por exemplo. Né? O desenho infantil é uma forma de comunicação, corretíssimo também. O desenho infantil apresenta uma grande potencialidade para uma avaliação cognitiva e de criatividade. O desenho infantil é de suma importância para a gente avaliar mesmo cognitivamente essa criança, né? Então, todas estão corretas. Chegamos à garatuja aqui, ó. A garatuja costuma cair bastante, o pessoal gosta muito de falar da garatuja, que é esses primeiros desenhos, né, infantis, tá? A gente vai entender cada processo da garatuja, do grafismo infantil, tá? Mas vamos lá ver essa questão aqui. As garatujas, com o tempo, vão evoluindo e criando formas, objetos mais definidos e com maior ordenação. O papel não é simples
não é um simples papel, com risco. Passará a ser algo no qual a criança vai representar o que vive, os fatos que acontecem no seu dia a dia com seus pais. E essas representações são importantes para saber se no seu convívio familiar ele possui uma relação saudável com os mesmos. É um textinho, né, de artes visuais na educação infantil. E aí, a seguinte pergunta. Sobre as garatujas, podemos afirmar que é uma forma de desenho elaborada por crianças a partir de 9 anos? Se ele está falando aqui, ó, que ela vai começar a evoluir, vai criar formas mais definidas ao longo do tempo, né? Não está falando nada de desenho elaborado. Então, mesmo que você não sabe o que é uma garatuja, você consegue, por interpretação, entender do que se trata, ok? Letra B. É uma espécie de grafite criado por pré-adolescentes. Também não, né? Se eu interpretar aqui, ó, que estão evoluindo, é o início, a criança, já consigo dizer que essa aqui também não é. Letra C. É um tipo de desenho comumente adotado por crianças do sexo feminino. Está limitando aqui, né? Então, a gente sabe quando está limitando, a questão limitando, em geral, ela está incorreta. E letra D é uma forma de grafismo desenvolvida na fase inicial do desenvolvimento infantil. Corretíssima. Então, mesmo que eu não saiba o que é uma garatuja, pela interpretação aqui do texto, eu consigo analisar e responder essa questão. E aí, a gente já está finalizando esse vídeo, né? Nós vamos falar aqui sobre esse desenvolvimento do grafismo infantil. Então, o desenvolvimento do grafismo infantil, ele vai se referir a essas habilidades gráficas que a criança vai desenvolver desde os seus primeiros anos, que está ligada ali ao seu desenvolvimento motor, ao seu desenvolvimento cognitivo, ao seu desenvolvimento emocional, tá? Vão ser manifestações que vão começar pelos rabiscos, pelos traços, que eles vão desenvolver ao longo da idade. Então, através disso também a gente analisa, né, como que está o desenvolvimento motor e cognitivo e emocional dessa criança, tá? Então, o grafismo é uma maneira que as crianças têm de se comunicar, né? Expressar as suas ideias, expressar os seus sentimentos. Inclusive, eu coloquei aí, ó, 2 livros, vou aumentar aqui, que são muito legais, né? Que é o Formas de Pensar o Desenho, o Desenvolvimento do Grafismo Infantil e o Desenho Infantil, que são livros que são às vezes cobrados na bibliografia dos concursos, tá? Para falar de grafismo infantil. Ele vai falar sobre todo esse desenvolvimento, sobre essas características principais, tá? E vai mostrar também, através de imagem, como isso funciona. Então, vamos entender lá as garatujas e esse desenvolvimento do grafismo infantil. As garatujas, elas surgem ali entre 1 e 3 anos, tá? Então, as características principais delas são os primeiros traços, normalmente são rabiscos desorganizados. Então, a criança faz isso aqui, ó, né? Ela rabisca assim, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, é normal a criança pegar e rabiscar toda a folha. Super comum, tá, gente? Bem desorganizado. Inicialmente, ela vai ser garatujas desordenadas, com movimentos amplos, meio descoordenados. Com o tempo, a criança ela vai começar a repetir movimentos e perceber que ela consegue controlar o lápis e o giz, tá? Então, ela vai associar esses rabiscos e vai transformar essas garatujas em garatujas nominais, ela vai dar nome, então ela vai associar rabiscos, isso é um sol, isso é uma lua, isso aqui é uma pessoa, tá? Mesmo que não pareça uma pessoa, tá, gente? É super comum. E quais são as habilidades desenvolvidas nessa garatuja nesse desenvolvimento de 1 a 3 anos? É a coordenação motora fina, ampla e fina, tá? Não tem nada de grossa. A percepção de causa e efeito, que é isso? O meu movimento, ele gera um traço, ele gera algo em algum lugar. Então, ele vai testar isso em todos os lugares possíveis, tá? Desde um papel até a parede da casa. É super comum a criança fazer isso, tá? E
Também, outra habilidade que eles vão desenvolver é a expressão de ideias iniciais. Então, mesmo que simbólicas. Então, isso é um cachorro, isso é um sol. Então, essas garatujas de início, elas são, né, têm essas características e desenvolvem essas habilidades. E o porquê que eu estou falando isso? Porque na prova vem, né, perguntando exatamente sobre isso. Quais são as habilidades desenvolvidas, nós vimos, e quais são, né, qual a idade, quais são as características principais desses desenhos, tá? No grafismo infantil. Aí depois surge, depois da garatuja, nós vamos ter o desenho pré-esquemático. O que seria isso, tá? O pré-esquemático normalmente de 3 a 6 anos. Tá? Então, no geral, gente, não é que é algo fixo, não. Mas, no geral, crianças de 3 a 6 anos, elas vão iniciar o reconhecimento de formas básicas, círculos, quadrados, linhas, tá? Então, o desenho ele já vai começar a ganhar elementos que nós vamos identificar. Então, figuras humanas simples. Aí, normalmente, eles desenham a cabeça assim, ó. Desenham a cabeça, colocam o olho, a boca, e bota a perna e os bracinhos. Já viram esse tipo de desenho? Né? Começa assim. E aí eles vão ganhando movimento, vão ganhando novas formas, tá? Nesse período, eles não usam ainda cores realistas, então o cabelo vai ser rosa, porque eu quero, né? Os olhos vão ser cada um de uma cor, tá? As escolhas normalmente são feitas por preferência pessoal, porque gosta daquela determinada cor, ou emocional, tá? E as habilidades desenvolvidas nesse período são o aumento da coordenação motora fina, os primeiros passos das representações simbólicas da realidade e depois o desenvolvimento de criatividade e percepção espacial. Então, vai entender que uma folha cabe determinado desenho. Então, é nesse processo aí que eles vão começar a esquematizar os espaços, ok? E depois vem, né, o desenho esquemático, que vai dos 6 aos 9 anos, tá? As principais características desse desenho esquemático, eles começam a ficar um pouco enjoados, né? Porque eles querem esquematizar demais, tá? Então, eles vão ali para os esquemas básicos de desenhar a casa com telhados triangulares. Então, aquela casinha assim, ó, é comum a gente ver as árvores com aquele tronco, ó, com as copas redondas, tá? Uma tentativa de organizar dentro do espaço, na proporção da folha. As cores a serem usadas ficam mais próximas da realidade, então vai ser a árvore verde, o tronco marrom, eles vão trazer essa relação, tá? E quais são as habilidades específicas desse desenho esquemático, né? Dessa idade? É o reconhecimento de proporções espaciais, tá? A ampliação da abstração e da representação, e eles melhoram a destreza manual e o controle de instrumentos gráficos, como canetinha. Então, nessa fase, eles amam canetinha, eles amam tinta, pincéis, tá? E aí, eles conseguem melhorar, né, essa destreza, tá? Passei demais, perdão. E aí, galera, depois a gente vai vir para o realismo. Aí eles vão ficando muito preocupados com os detalhes, né? De 9 a 12 anos, mais ou menos, eles estão super preocupados em representar a realidade de forma extremamente detalhada e precisa. Então, são desenhos mais elaborados, eles vão trazer a questão da luz e sombra, da perspectiva, claro, cada um ao seu jeito, né? É nesse momento que é muito importante o trabalho do professor de artes, uma vez que proporcione diversas formas de se expressar a realidade, para que não fique preso em um único tipo de desenho, porque aí a gente volta lá no ensino de arte no início, que nós vimos que ficava preso somente ao padrão de beleza neoclássico, né? Dentro daquele padrão ali, dentro daquele esquema, tá? Quais são as habilidades desenvolvidas nesse período do realismo de 9 a 12 anos? Que é a maior capacidade de observação, atenção aos detalhes. É nesse momento que eles desenham muito, eles querem muitas folhas, eles acabam com todas as folhas do mundo, né? Eles têm interesse em explorar novas técnicas e materiais, e eles começam a desenvolver senso crítico e autoconfiança.
Tá? Esse é muito importante, esse momento aqui dentro da fase do desenho infantil. E, por fim, vamos falar aqui do realismo visual a partir dos 12 anos. Então, é nesse processo aqui que tem tanto o processo de continuar gostando de desenhar, como também tem aquele momento que a criança, o adolescente, ele perde o interesse. É aqui nesse momento que ele perde o interesse. Então, por isso o ensino de arte é tão importante dentro das escolas, para que ele não perca interesse pela arte, tá? Porque quando ele perde o interesse pelo desenho, ele entende que a arte é só desenho e que não serve mais, né, para um nada. Então, é super importante o papel do professor nesse momento. Então, realismo visual a partir dos 12 anos, tá? E aí vai até a vida adulta. Então, os desenhos buscam imitar a realidade, explorar os estilos, aí eles começam a amar muito o realismo, o mangá, alguns vão para abstração, tá? A criança e adolescente, como eu disse, ele pode começar a se interessar por técnicas mais formais, mas também sentirem a gente sente que eles começam a perder o interesse em desenhar, porque eles não conseguem atingir, alguns não conseguem atingir o nível esperado, tá? Até porque o desenho e a arte é um processo, mas eles não conseguem entender esse processo, tá? Então, esse período aí, então a criança, ela começa a se interessar por técnicas formais, como sombra, perspectiva, mas também é um processo, é um período que ele pode perder o interesse em desenhar, tá? Sentir menos vontade de desenhar. E quais são as habilidades desenvolvidas a partir dos 12 anos? É esse domínio avançado da coordenação motora fina, então ele já consegue segurar muito bem um lápis, já consegue segurar muito bem uma caneta e pincéis, tá? Consegue usar isso também no seu dia a dia, seja para comer, almoçar, cortar a comida no seu prato, tá? Vai desenvolver um estilo pessoal e um senso estético, aí é o papel do professor, entra para que não fique um estilo pessoal todo mundo igual, né? E tem um senso estético, um senso crítico, tá? Essa análise crítica e de autopercepção artística. Por isso é tão importante o uso da abordagem que nós vimos, que também cai muito em concurso. Por isso que isso sempre está interligado dentro do ensino de arte. E aí, galera, nós ficamos por aqui nessa aula. Então, falamos sobre o ensino de arte no geral, falamos sobre o desenvolvimento do grafismo infantil. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!